Ora, muito bem. Neste exercício, este exercício representa um filtro passo abaixo, onde a tensão de entrada tem esta especificação, 120 volt. Eu vou considerar isto como 120 volt valor eficaz. A questão é se é valor eficaz ou se é valor de pico. Se nós considerarmos uma onda sinusoidal, o valor eficaz é este que anda aqui. Okay? Se for valor eficaz 120 volt aqui, significa que o valor de pico para a função seno será 120 raiz de 2. Portanto, é só termos em conta com a forma que nós especificamos os sinais. Por exemplo, quando nós temos a nossa tomada elétrica no sistema de baixa tensão residencial, nós quando falamos de 230 volt é o valor eficaz. Ou seja, a sinusoide que temos presente quando ligamos um aparelho qualquer a uma tomada elétrica será os 230 vezes raiz de 2. Ok? Portanto, é só preciso esclarecer se este 120 é valor eficaz ou é valor de pico. Neste circuito, que diz que é um circuito RC, supostamente, não aparece no enunciado, mas supostamente a tensão de saída será aqui. Portanto, isto é a minha tensão de saída, isto aqui será a minha tensão de entrada, e há aqui um efeito de filtragem, como normalmente nós gostamos de desenhar mais. Eu não gosto muito deste esquema, gosto mais de desenhar assim. Depois temos a resistência, que é exatamente a mesma coisa, e o condensador aparece assim. É só desenhar de forma diferente. Isto aqui é mais comum ver este desenho, mas é igual, é só a forma de desenhar. Então, a expressão matemática, a linha A, expressão matemática representa a tensão da fonte em função do tempo e na forma polar. Ora bem, no tempo é fácil. V in de T é igual a 120. Agora, lá está. Vamos considerar ou não o vezes raiz de 2, não sei, seno de 2πft. Portanto, isto aqui é ômega-t, não é? Isto é representação no tempo, em que o 2πf, se quiserem calcular, 2 vezes π vezes a frequência, que são 800 Hz, isto dava um valor de 5.026 radiano por segundo, vezes o tempo. Não interessa, fica só assim. E na forma polar, este Vin na forma polar para qualquer coisa como Vin, se quiserem representar, não sei como é que costumam representar, mas poderia ser assim, era igual a 120 raiz de 2, se quiserem ou não, tudo depende de como é que é dado se isto aqui é então valor eficaz ou valor de pico, vezes é levantado a J0 graus. Isto é uma forma de representar. Há quem goste de representar, eu pessoalmente gosto mais de representar 120 raiz de 2 com isto que representa o desfazamento, ou o desfazamento, correto será desfazamento, 0 grau. Ok? Assim é mais interessante. A linha B, calcular a tensão de saída, Vout, para o filtro passo abaixo, aplicando o divisor de tensão. Ora bem, talvez para se perceber um bocadinho do que é que nós temos aqui em causa, nós temos sempre que considerar em corrente alternada que qualquer componente, como a resistência, o condensador, uma bobina, são sempre impedâncias. Portanto, isto de grosso modo, o que é que nós temos? Temos que pensar um bocadinho e ver. Isto é o meu Vin. Isto é uma impedância, que é aquela resistência. Isto é a impedância, que é o condensador. Isto aqui é Z1, Z2, tudo impedâncias. Porque, no limite, a resistência é uma impedância em que a parte complexa é 0. E depois, aqui, temos o Vout. Ora bem, o Vout é igual a quê? Pela regra do divisor de tensão, é igual a Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes Vin. Pronto, o que é pedido é
o valor da tensão de saída pela regra do divisor de tensão. Agora, estas impedâncias, obviamente, não são resistências e, portanto, poderão dar um bocadinho mais de trabalho. Convém sempre praticarem o cálculo de números complexos depois na vossa máquina de calcular, está bem? Porque é algo que depois não podemos chegar a uma altura em que precisem mesmo de resolver isto rápido e vamos lá aprender a mexer na máquina de calcular. Isso é que não, porque é borrar aquilo que se chama o borrar a escrita, não é? Bem, existem duas formas de fazer isto. A forma simples é, por exemplo, deixem-me só aqui arranjar as folhas. A forma simples é saber o valor destas impedâncias, portanto, o valor Z1 é fácil, Z1 é o valor da resistência, é igual a R, o Z2 é a impedância de um condensador, portanto, será igual à sua reatância capacitiva, portanto, será igual a 0 menos JXC. Isto é a impedância genérica de um condensador, a parte real é 0, menos indica que é um condensador, se fosse mais era de uma bobina, isto não interessa, se calhar estou a complicar. E esta expressão do Vout torna-se muito simples, fazendo apenas Vout é igual a Z2, que é o XC, em módulo, a dividir pela raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Isto quanto é que dá? Quanto é que vale o Vin? O Vin vale, vou pôr aqui outra vez, Vout é igual a 120 raiz de 2, o meu Vin, vezes, quanto é que vale o XC? XC, vamos fazer a conta aqui à parte, XC é igual a 1 sobre ômega C, portanto 1 sobre 2πfc é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes os 0,8 kHz, portanto 800 Hz, vezes 150 nanofarad, ok? Isto dá 1 sobre 2π vezes 800 vezes 150 vezes 10 levantado a menos 9. Isto fazendo as contas dá 1326,3 ohm. Ok? Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que chegar aqui por 1326,3 a dividir pela raiz quadrada de R ao quadrado, portanto, 1100 ao quadrado, mais 1326,3 ao quadrado. Ok? Fazendo estas continhas, só um segundo, portanto, 1100 ao quadrado, mais 1326,3 ao quadrado, raiz quadrada disto tudo, e 1326,3, isto dá qualquer coisa como 120 raiz de 2 vezes 0,7697. Portanto, vezes 120, isto dá 92,366 vezes raiz de 2. Reparem, eu vou manter sempre aqui o raiz de 2, porque caso o que vos tenha sido dado já seja o valor de pico, isto tira daqui, tira daqui, tira daqui, fica tudo bem. Ok? Portanto, pela regra do divisor de tensão, estava isto já resolvido. Ora bem, agora, a linha C, calcular a transmitância. Ora bem, aqui transmitância é também um conceito engraçado. Nos filtros. Isto é sempre tudo muito fácil se nós soubermos sempre também as coisas básicas e sabemos aplicá-las. Então, o que é isso da transmitância? A transmitância é, ao fim e ao cabo, aquilo que num filtro passa, ou melhor, aquilo que o filtro atenua para determinadas frequências. Nós sabemos que num filtro passa baixo
se nós olharmos ao longo da frequência, e nós podemos sempre representar a frequência em Hertz ou em velocidade angular, ou é uma ou é outro, nós vamos ver que a transmitância de um filtro T de ômega, se considerarmos a velocidade angular, há de ser sempre um 1, portanto, não faz atenuação nenhuma, e depois, a partir de um determinado valor, ele começa a transmitância a diminuir, ou seja, enquanto que nas frequências em que ele deixa passar sem atenuação, ele está a multiplicar o sinal de entrada por 1, ou seja, não está a reduzir nada, mas a partir da frequência de corte, ok? A partir de um determinado valor, a atenuação começa a ser muito grande, ou seja, ele não deixa passar. Como é que se chega a estas coisas da transmitância? Primeiro, nos aspectos formais, o que é transmitância? Vou pôr aqui, o que é TW? Transmitância. Transmitância não é nada mais do que o quadrado da razão que existe entre a tensão de saída, também no domínio da velocidade angular, Vout sobre Vin, ou seja, o rácio, isto ao quadrado. Ok? E para nós calcularmos a transmitância em decibéis, nós temos que pegar nisto e fazer 10 logaritmo de TW. No caso de um filtro passa abaixo, a transmitância de um filtro passa abaixo há de ser igual a 1 sobre 1 mais ômega vezes RC ao quadrado. E agora o que é que nós temos que saber analisar? Nós temos que pegar na expressão da transmitância, ok? E olhar para isto, e depois se quisermos representar isto em decibéis, depois lá teremos que fazer as continhas. Mas o que interessa saber é que a transmitância de um filtro passa abaixo, em função da velocidade angular, tem esta expressão. E esta expressão, o que é que me diz? Diz-me que a transmitância é máxima quando este W, que é a nossa variável que nós temos para calcular a transmitância, isto aqui passa abaixo, se quiserem, este W, o que é que acontece ao W? O W, se for zero, ou seja, quando o W é igual a zero, o que é que acontece? A transmitância do filtro passa abaixo é máxima, é igual a 1, não é? Quando é que isto tudo, quando é que a transmitância é zero? A transmitância é zero quando o ômega tende para infinito, ou seja, quando o ômega tende para infinito, a transmitância de um filtro passa abaixo é zero. Ou seja, não deixa passar absolutamente nada. Quando o ômega for igual ao ômega C, ou seja, que é um valor particular, quando o ômega for igual a 1 sobre RC, o que é que acontece quando temos ômega igual a ômega C igual a 1 sobre RC? Isto vai ficar com um 1. E fica 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, isto dá a transmitância TPB é igual a 1 meio, que é um valor particular. O que é que acontece a este 1 meio? Se vocês fizerem as contas a 10 logaritmo de 1 meio, portanto, isto tudo T passa abaixo igual a 1 meio, fica aqui, isto vai dar aproximadamente menos 3 decibéis. E é por isso que para este valor de ômega é igual a 1 sobre RC, ok? Aqui a transmitância diminuiu metade, ou então, se quiserem, cerca de menos 3 decibéis. Portanto, quando a linha C pede a transmitância em decibéis para o filtro passa abaixo, nós temos que colocar que a transmitância em decibéis, TPB, em decibéis, terá que ser igual a 10 logaritmo de 1 sobre 1 mais ômega RC. Ok? E penso que isto fica resolvido.
para o cálculo, a linha D, calcular a tensão na resistência. Ora bem, vamos fazer aqui só mais um esquema. Temos aqui a nossa tensão de entrada, Vin, temos aqui a resistência, temos aqui o condensador, ok? E o que é que acontece? Esta tensão que está aqui, tensão de entrada, V in é igual a 120 raiz de 2 com um desfazamento zero, portanto é a nossa referência pós-desfazamento, é sempre a tensão da entrada, é sempre com um argumento zero. E agora temos aqui o R, temos aqui o C, e esta fonte, o que é que ela vê? Vê uma impedância Z, que absorve a corrente I. Então, qual é o valor da corrente I? Porque está a pedir a tensão na resistência, e, portanto, a tensão na resistência, ao fim e ao cabo, penso eu, que deverá ser calculado pelo valor da corrente I. E isto acaba por ser um bom exercício para nós pensarmos um bocadinho nisto. Então, quando temos uma tensão de entrada que alimenta uma impedância Z, pela lei de Ohm, ela é percorrida por uma corrente I. Só que o Z é um número complexo. Então, quanto é que vale isto? Z é igual a R menos JXC, portanto, isto é igual a 1100 ohm, menos J, 1300, deixem-me cá ver quanto é que isto valia, 1320 e qualquer coisa, 26.3 ou assim, onde é que está? 1326,3, ok? E para nós calcularmos o valor da corrente I é igual a V in sobre o meu Z, portanto, lei de Ohm. Isto é igual a 120 raiz de 2, argumento 0 graus, a dividir pelo Z, mas o Z está em coordenadas retangulares. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que pegar nisto que está aqui, usar a máquina para calcular isto em coordenadas polares, para podermos fazer a divisão de forma simples. Isto que está aqui, x menos jy, ou como quiserem interpretar, isto em coordenadas polares vai dar 1723,1 com um argumento de menos 50 graus. Então, fazendo estas continhas, isto dá igual a 120 raiz de 2, 120 raiz de 2 a dividir por 1723,1. Agora, com o argumento, quando é dividir, é o argumento de cima, 0 graus, menos o argumento de baixo. Ou seja, isto vai dar qualquer coisa como 120 a dividir por 1723,1. Isto dá 0,06964 raiz de 2. Reparem que eu, como não sei se é para usar o raiz de 2 ou não, porque não é dito nada no enunciado, estou a manter o raiz de 2 até ao fim, com um argumento de mais 50 graus. Portanto, qual é o valor da corrente, ou melhor, da tensão na resistência? Bem, agora, depois de saberem qual é o valor desta corrente I, a tensão aos terminais da resistência há de ser o quê? Há de ser simplesmente tensão na resistência, há de ser igual o R vezes o I. Ou seja, isto vai dar qualquer coisa como 0,6 tal, vezes os tais 1100. Vezes 1100, isto dá 76,6 vezes raiz de 2 com um argumento de 50 graus. Ok? Ora bem, vocês perguntam, mas isto era preciso fazer com tanta complexidade? Se calhar não. Se calhar, se vocês olharem, se vocês se lembrarem de como fizemos há bocado com o divisor resistivo, quando calculamos a tensão de saída pelo divisor tensão, portanto, nós, se bem se lembram, nós calculamos esta tensão aqui, não é? E dissemos assim, V out é igual a XC sobre
raiz quadrada de R quadrado mais XC ao quadrado, ok? E isto deu não sei quanto. Deu 92, qualquer coisa. Agora, nós também podíamos aplicar a mesma coisa, ou seja, tensão na resistência, pela expressão do divisor de tensão, em vez de ser o XC em cima, passa a ser o R em cima, ou seja, válido R é dividir por R ao quadrado mais XC ao quadrado. Então vamos fazer estas contas, vamos ver quanto é que isto dá. Se nós nos lembrarmos há bocado quanto é que isto dava, isto vai dar qualquer coisa como 1100 sobre raiz quadrada de 1100 ao quadrado mais 1326,3 ao quadrado. Deixem só ver quanto é que isto dá, rapidamente. Ou seja, já não tenho este valor aqui na máquina. 1100 ao quadrado mais 1326,3 ao quadrado é igual, raiz quadrada disso, a dividir por 1100 inverso, vale 0,638, mas não sei se vocês estão a dar conta que eu há bocado me esqueci de multiplicar isto tudo vezes 120 raiz de 2, portanto vezes 120 raiz de 2, tudo, não é? Porque temos que calcular, isto é a resistência de cima, ou melhor, a impedância de cima sobre a soma das duas impedâncias vezes a tensão de entrada. Aqui a tensão de entrada que não pus aqui nas contas. E, portanto, isto tudo vezes os 120 vai dar, portanto, desculpem lá a confusão, mas isto que está aqui, eu vou só passar assim para aqui, isto dá V na resistência, dá igual a 0,638 vezes 120 raiz de 2, isto dá 76,6 vezes raiz de 2, que é exatamente aquilo que eu tinha calculado aqui. Bem, podíamos perguntar então qual dos métodos é que é para fazer. Bem, o método que eu fiz pelos números complexos vai sempre lidar com as questões dos desfazamentos entre as tensões e as correntes. Nós sabemos que quando temos um circuito onde envolve um condensador, há um desfazamento entre a tensão de entrada e a corrente. Ok? A corrente aqui vai estar avançada em relação à tensão. Se nós quisermos considerar o desfazamento, temos que ir com números complexos. Se quisermos calcular apenas o valor da tensão e não na forma polar, o método de divisor de tensão, como ele está aqui feito, serve perfeitamente porque vocês reparem. De uma maneira, deu 76,6 vezes raiz de 2, com um argumento de 50 graus, ou seja, há aqui, de facto, um desfazamento de mais 50 graus, mas pela expressão do divisor de tensão, só estou interessado na magnitude da grandeza. Não me interessa saber qual é o desfazamento. Ok? Por isso, isto, para que fique claro, relativamente ao método. Portanto, se não é dito nada, a expressão do divisor de tensão será muito mais fácil. E reparem, esta expressão, com a devida alteração, tanto serve para os filtros passa baixo como aos filtros passa alto. A questão é que num filtro passa baixo, num filtro passa alto, desculpem, o condensador trocam de posição e, portanto, a expressão de saída seria igual à resistência sobre a parte de baixo seria a mesma, ok? Mas como só estamos a calcular aqui o filtro passa baixo, não vamos meter aqui mais lenha na fogueira. Ora bem, altero o circuito para que fique ressonante na frequência de 0,8 kHz. Primeiro, o filtro, qual era a frequência de corte do filtro? O filtro tinha uma frequência de corte é igual a 1 sobre 2πRC, ok? Para um filtro passa baixo ou passa em alto simples, um filtro RC só com uma resistência e só com um condensador, a frequência de corte é isto que está aqui. Vamos só calcular esta frequência, 1 sobre 2π vezes 1100 vezes os tais 150 nanofarad. Ora bem, isto dá 150 vezes E levantado
9 menos, vezes 1100, vezes 2, vezes π, o inverso disto. Isto dá uma frequência de corte de 964,5 Hz. Ok? Ora bem, eu, sinceramente, para um filtro RC, não percebo muito bem porque é que se usa aqui o termo fique ressonante. A ressonância de um circuito, normalmente vê-se isto muito para os circuitos RLC, são filtros que têm respostas do tipo, a uma dada frequência, chamada frequência de ressonância, tem um pico em torno de uma frequência qualquer que será a frequência de ressonância. Ou seja, naquela frequência, a corrente, por exemplo, a corrente sofre uma alteração muito significativa. Ou seja, naquele momento a corrente cresce muito e passa a ficar só limitada pela resistência do circuito. Num circuito deste tipo, um filtro passa-baixo, RC, não há este fenómeno. Porquê é que eu estou a dizer isto? Se calhar pode fazer alguma confusão. Quando temos um circuito composto por uma resistência, um condensador e uma indutância, nós temos aqui, e depois temos aqui uma tensão qualquer, isto oferece uma oposição, portanto, isto tudo representa um Z, isto oferece uma oposição a esta tensão. O que é que acontece? Estamos aqui com uma resistência, um condensador, uma bobina. A resistência não armazena energia, é um consumidor puro, e o condensador armazena energia e a bobina armazena energia. No condensador, a energia é armazenada no seu campo elétrico, na bobina, a energia é armazenada no seu campo magnético. O que é ressonância? Ressonância é quando existe uma troca de energia de um para o outro. Isso ocorre a uma determinada frequência. E essa troca de energia de um para o outro faz com que o circuito comece a oscilar naquela frequência e causa uma resposta deste tipo muito útil em muitas aplicações elétricas e eletrónicas. Mas isto, vamos fazer assim, para ficar bonito, isto agora não interessa nada. Isto para explicar que a pergunta que estão a fazer é: o que é que eu tenho que fazer em termos de alteração do circuito para pegar na frequência de corte, que são 964, e baixá-lo para os 800 Hz. Ok? Ora bem, o que é que nós temos que fazer para baixar este valor? Se queremos baixar a frequência de corte, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que aumentar aqui qualquer coisa, eventualmente a resistência. Então, isto é muito fácil. Eu vou trocar aqui qualquer coisa e vou fazer assim. R é igual a 1 sobre 2π vezes a frequência nova vezes o C. Porque é muito mais fácil eu colocar um R que varia em vez de mudar o C. Então, isto vai dar 1 sobre 2π vezes 800 Hz, que é o que eu quero, vezes 150 nanofarad. Isto vai dar quanto? 150 levantado a 9 menos, vezes os 800, vezes o 2, vezes o π. Isto vai dar, o inverso disto, vai dar um R igual a 1326,3 ohm. Ora bem, curiosamente, isto está a igualar a reatância capacitiva que eu há bocado calculei. Ok? Mas, em termos de resposta que é pedida, a alteração que eu faria no circuito era mudar a resistência de 1,1 kΩ para 1,3263 kΩ. Pronto. Qual a corrente no circuito ressonante? Ora bem, agora aqui teríamos que fazer o quê? Teríamos que voltar outra vez a este I que está aqui, não é? Ou então, se quiserem,
pegar aqui no IN novamente, em que o Z já tinha um novo valor, seria aqui o 1326,3 da nova resistência, ok? E podemos naturalmente fazer isso no stand. Portanto, qual é o valor da corrente no circuito ressonante? A linha F. O I seria igual agora a 120 raiz de 2, com o argumento 0, a dividir pelo meu Z, que é 1326,3 ohm, que é a nova resistência, menos J 1326,3, ok? Isto vai dar, temos que converter aqui isto para coordenadas, polares, porque é assim que é sempre muito, muito mais fácil nós, para algumas coisas, trabalharmos em coordenadas polares, principalmente para as divisões. Portanto, vamos meter 1326,3. Isto para coordenadas polares vai dar qualquer coisa como portanto, vai dar 1.13.263.2 dividido por 10. Vai dar 1875,67 com um argumento de menos π sobre 4. Portanto, menos 45 graus, como seria de esperar. Aqui são iguais, e aqui 120, raiz de 2, argumento 0. Isto vai dar qualquer coisa como 120 a dividir por 1875,67, está 0,064, raiz de 2, com um argumento 0 menos 45, 45. Pronto. E fica assim resolvido. Espero que tenha sido esclarecedor.